Epístola aos Gálatas, capítulo 6. Nós vamos ler 3 versículos, do 14 ao 16. A palavra diz assim: Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar ao Senhor novamente. Querido Deus, graças nós damos a Ti pela Tua bondade, pela Tua fidelidade e misericórdia. Agradecemos ao Senhor também pela Tua palavra que foi lida. E rogamos ao Senhor, ó Deus, que retire todo o impedimento dos nossos ouvidos, da nossa mente, dos nossos corações. Repreenda o maligno. Não haja espaço, ó Deus, para ele no nosso meio, nem para distrações ou coisas que venham desviar a nossa atenção da Tua mensagem e do recado que o Senhor tem para nós nesta noite. Guarda-nos de todos os males em nome de Jesus. Amém. Todos digam amém? Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, irmão. Irmãos, hoje eu quero trazer a palavra do Senhor ao coração da igreja, neste texto, e eu quero falar sobre a distinção que existe entre as coisas que são naturais e as coisas que são espirituais. Eu gostaria que você estivesse atento à mensagem, atento ao que o Senhor quer falar ao seu coração, como Ele tem falado também ao meu. O título da nossa mensagem é O Alto Valor das Coisas Espirituais. Amém? Amém. Vamos dizer assim, o alto valor das coisas espirituais. Amém. Irmãos, quando Paulo escreve a Epístola aos Gálatas, ela tem uma curiosidade muito grande com relação às demais cartas que Paulo escreve. Nesta Epístola aos Gálatas é a única carta que, ao saudar a igreja, ao cumprimentar a igreja, Paulo não faz nenhuma oração por ela e também não faz nenhum elogio a essa igreja. É uma curiosidade interessante, porque em todas as outras epístolas que Paulo dirige a alguma igreja, ou ele elogia algum comportamento dessa igreja, ou ele ora por ela. Mas a Epístola aos Gálatas, ele se apresenta como apóstolo de Jesus e já desce a lenha. Estava acontecendo alguma coisa nessa igreja que deixou o apóstolo Paulo irritado. E eu digo para vocês o que é. Vocês querem saber ou não? Amém. O apóstolo Paulo, irmãos, estava bravo porque ele chegou nas igrejas da região da Galácia e pregou o Evangelho de Jesus Cristo, que é o Evangelho da graça salvadora. O Evangelho que liberta o homem do pecado gratuitamente. E os irmãos, ao ouvirem a palavra deste Evangelho verdadeiro, o receberam com alegria. Porém, depois que Paulo retornou da sua viagem missionária nesta região, vieram outros pregando um outro evangelho, conforme está escrito no capítulo 1, a partir do verso 8. Pregaram, anunciaram um outro evangelho. E agora esse outro evangelho pregado era o evangelho da circuncisão. O que é isso? Era um evangelho que estava atrelado à obediência às leis que foram dadas por Deus a Moisés. Paulo então prega o evangelho da liberdade. Os que vêm depois dele, que são chamados judaizantes, começam a pregar o evangelho do aprisionamento à lei. Evangelhos diferentes sendo pregados não é tanto o problema. O problema é o modo como as igrejas da Galácia receberam esta segunda pregação. Sabe como? Com a mesma alegria que receberam o Evangelho da graça pregado por Paulo, receberam também o Evangelho do aprisionamento pregado pelos judaizantes. Diga misericórdia. Misericórdia. E foi assim que Paulo ficou.
Ele falou misericórdia, mas ele ficou bravo. Escreveu esta carta aos Gálatas para mostrar o grande valor que existe na liberdade do Evangelho da graça de Deus. Ele escreveu para os irmãos para mostrar que as coisas espirituais, elas sobrepõem e muito as coisas naturais. Que o significado daquilo que é de Deus e espiritualmente interpretado pelo homem é muito maior e sobressalente do que aquilo que os olhos podem ver. Amém. E é sobre isso que nós vamos falar. Por quê, irmãos? Porque hoje muitos cristãos têm ignorado a realidade do mundo espiritual. Existem pessoas que não acreditam que o mundo espiritual exista. Existem pessoas que não acreditam numa realidade sobrenatural que está além dos nossos olhos. Mas eu quero já antecipar a você que Paulo, escrevendo em 2 aos Coríntios, ele diz que nós não andamos por vistas, e sim por fé. Todo aquele que se diz cristão é necessário que creia, conforme está escrito na palavra em Hebreus, capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível o quê? Portanto, todo aquele que se diz de Deus, ele precisa ter fé. E o fato de termos fé já é a porta de entrada para contemplarmos o mundo espiritual. Porque este mundo espiritual é uma realidade. Não nessas batalhas astronômicas que são descritas em muitos livros de batalha espiritual, onde fogos e bolas de nuvens de fogo desce para lá e para colar, onde Jesus Cristo parece o Rocky Balboa, que apanha dos demônios, e no último round ele dá um soco só e sai vencedor. Não é esse tipo de batalha do mundo espiritual. A batalha que eu costumo dizer que existe no mundo espiritual, não é esse o assunto de hoje, mas eu quero enfatizar que a batalha que existe no mundo espiritual é a batalha que nós travaremos na quinta-feira. É quando o crente se dispõe a ir para a seara do Senhor, pregar o Evangelho. Esta é a batalha. E duas batalhas acontecem nesse momento. A primeira, sabe qual é? É a gente deixar a preguiça de lado para fazer a obra de Deus. Diga graças a Deus. Esta é a primeira batalha que nós enfrentamos, irmão. Levantar cedo para ir fazer a obra de Deus. Sair do nosso conforto, deixar a televisão e a internet de lado para ir fazer a obra de Deus. Essa é a primeira batalha. E a segunda é a batalha que nós enfrentamos na oração e na palavra da verdade. Porque no livro de Apocalipse, capítulo 20, está escrito que o Senhor Jesus, ele prendeu Satanás para que não enganasse mais as nações. Ou seja, Satanás está preso, portanto não pode mais iludir aqueles que são filhos de Deus quando estes ouvem o Evangelho da verdade. Amém. Está entendendo ou não? Amém. Por isso que essa batalha é a verdadeira batalha espiritual. Porém, este mundo espiritual existe. E quando nós contemplamos o mundo espiritual, nós precisamos entender uma coisa para nós aqui hoje. Que todo ser humano possui uma vida espiritual. Diga assim, todos possuem vida espiritual. Só que uns estão vivos para esta vida espiritual. Efésios capítulo 2, verso 1 está escrito, e ele, está ouvindo? Diga amém, irmão. Amém. E ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Amém. Uns receberam a vida, portanto a sua vida espiritual está viva. Outros não receberam ainda a vida, portanto permanecem mortos espiritualmente. Por isso são incapazes de compreender as coisas de Deus. Muitas vezes a gente conversa a respeito das coisas do Senhor com o ímpio, e ele fala assim, cara, eu não sei como é que você consegue acreditar nisso. Eu mesmo tinha uma colega na faculdade de filosofia que ela dizia isso para mim. Ela um dia chegou e falou assim, Heber, você é um rapaz tão inteligente, na sala você se destaca pela argumentação, pelos textos que você escreve, eu não sei como você consegue acreditar nessa história de que Jesus vai voltar para buscar um povo. Eu achei engraçado que ela estava pegando carona comigo, ainda falando desaforo.
Eu dirigindo, olhei para ela de ladinho e falei, filha, sabe que também eu não consigo acreditar? Ela, em quê? Eu falei que você é uma menina tão inteligente, se destaca dentro da sala de aula pelas suas argumentações e pelos textos que você escreve e não acredita na volta de Jesus. Ela foi calada até a hora de descer. Eu sou inteligente e acredito, ela é inteligente e não acredita. Ficou por isso mesmo. Olha bem, irmãos, as pessoas não conseguem discernir o que é espiritual, sabe por quê? Porque ainda são carnais. Estão mortas espiritualmente, portanto não conseguem discernir as coisas espirituais. Nós que recebemos a vida em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que nos foi dado, nós temos que ter, irmão, plena condição de discernir o que é espiritual e o que é material, carnal e físico. Mas nós ainda precisamos ir além, não apenas diferenciar uma coisa da outra, mas nós precisamos considerar que as coisas espirituais são infinitamente superiores às coisas naturais. Diga amém, irmão. Amém. Mochila não. Este conflito entre as coisas espirituais e as coisas naturais permanece ainda até hoje, porque nós estamos sendo engolidos, irmãos, pelos nossos próprios olhos. Sabe como? Porque a gente se acostumou a olhar para as coisas e desejar que as coisas sejam do nosso jeito. Quer um exemplo disso? Nas nossas orações, irmãos. Tem dia que eu tiro uma oração para olhar como que os irmãos estão. Muitos irmãos oram de olhos abertos. Aí você fala assim, pastor, mas Deus, Ele está olhando a oração do meu coração. Não nego. Mas sabe a que conclusão eu cheguei quando a gente ora de olho aberto? É porque a gente está acostumado a olhar com os olhos naturais. Quando nós fechamos os olhos, não é só para ter uma concentração maior na oração. Quando nós fechamos os olhos para orar, é porque nós estamos dizendo para o Senhor, Deus, abra os meus olhos espirituais. Aleluia. Glória a Deus. Você tem esse desejo? Fala, Senhor. Que os seus olhos espirituais estejam abertos? Aleluia. Então diga assim, Senhor, abra os meus olhos espirituais. Amém. Você tem que falar de olho fechado, eu vou dar mais uma chance. Diga mais uma vez, Senhor, abra os meus olhos espirituais. Glória a Deus. O valor das coisas espirituais, irmãos, nem sempre são visíveis, pois só podemos enxergar pelos olhos da fé. Aí talvez você esteja pensando, mas de que nós vamos falar nesta noite? Hoje nós vamos ver como o valor das coisas espirituais devem ser mais importantes para o crente do que o valor das coisas naturais. Vamos começar então? Vamos ou não, irmãos? Em primeiro lugar, a cruz é uma vergonha natural, mas ela é glória espiritual. Diga assim, a cruz é vergonha natural, e glória espiritual. Diga mais uma vez. A cruz é vergonha natural e glória espiritual. Amém. O verso número 14, o apóstolo Paulo disse assim, obrigado. Mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor. Irmão, o que era a cruz no Império Romano? Não precisa ir longe para o estudo da história, não. Vamos apenas no estudo da Bíblia a respeito da cruz. Nas leis dadas por Deus a Moisés, a palavra diz que era maldito aquele que fosse pendurado no madeiro. Era a lei que dizia que todo que fosse pendurado no madeiro era maldito. Vamos continuar prosseguindo ainda na Bíblia. Quando Jesus estava para ser condenado, havia um outro prisioneiro
Que aí o governador disse assim, ó, vocês podem escolher Cristo ou Barrabás. Barrabás era um criminoso digno de morte, mas por ocasião da Páscoa, um criminoso poderia ser liberto. Cristo ou Barrabás que seria liberto? E a multidão decidiu por libertar Barrabás. E Barrabás estava preso não é porque ele era bonzinho. E Barrabás foi liberto não é porque ele era bom. Essa história da escolha entre Cristo ou Barrabás é a representação do que Deus estava querendo dizer para nós. Os nossos crimes eram uma representação de Barrabás. Nós éramos criminosos, condenados à morte, mas Cristo veio para nos substituir por esta vergonha. A libertação de Barrabás tem significado para a igreja. Nós, criminosos, condenados ao pecado, condenados à morte, melhor dizendo, pelo pecado. Quando nós vamos ainda mais para frente, ainda no texto bíblico, nós vamos encontrar Jesus pendurado na cruz e dois que estavam, um à sua esquerda e outro à sua direita. Dois bonzinhos, não era, gente? Eles eram bonzinhos, não era? Por isso que estava sendo pendurado. Eram criminosos dignos de morte. Ou seja, irmãos, a cruz era escândalo, a cruz era uma vergonha para aqueles que olhavam com os olhos naturais. Porém, quando nós vamos para o significado espiritual da cruz, nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas é vida para os que se salvam. Existe um valor superior, existe um valor maior no significado espiritual da cruz de Cristo. Portanto, irmãos, quando nós começamos a olhar para as situações que estão ao nosso redor, as situações que estão envolvendo a nossa vida, nós não podemos apenas olhar com os nossos olhos naturais, porque eles não são capazes de compreender a dimensão do valor espiritual. Isso só se faz pelos olhos da fé. Amém. Jesus, comissionando os seus discípulos, ele disse: todo aquele que quiser vir após mim, tem que fazer o quê? Negue-se a si mesmo. O que mais? Tome a sua cruz e siga. Tomar a cruz significa assumir o sofrimento de Cristo. Assumir a participação da perseguição deste mundo por não compreender a mensagem do Evangelho. Aí alguém fala assim, mas quem é que vai querer seguir a Jesus para sofrer? Quem que é isso? Seguir a Jesus para sofrer, isso é masoquismo, isso não é Evangelho. Quero dizer para você, meu irmão, que se nós olharmos com os olhos naturais a cruz que nós temos que levar, nós vamos correr de Cristo. Nós vamos sair da igreja. Mas quando nós olhamos para a cruz com os olhos espirituais, aí nós vamos nos lembrar da célebre frase do reformador João Calvino. Ele dizia, não há coroa sem cruz. Quantos almejam a coroa da vida? Glória a Deus. Diga glória a Deus, irmão. Quantos almejam a coroa como um galardão preparado para aqueles que amam o Senhor? Mas não tem jeito de chegar na coroa sem carregar a cruz. Mas quando nós olhamos para a cruz com os nossos olhos espirituais, nós vamos entender. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Se você não quer abrir, ouça com atenção. Efésios capítulo 2, verso 13 até o verso 16 está escrito assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ele está dizendo de judeus e de gentios. De ambos ele fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade.
Enquanto os homens daquela época enxergavam a cruz como escândalo, como vergonha e como maldição, o mundo espiritual nos trouxe o verdadeiro significado da cruz. É a libertação do homem de todo o pecado. É a derrubada da parede de inimizades e de separação. Agora, para Deus, para Cristo, não há mais diferença entre homem e mulher no quesito de salvação. Agora, para o nosso Senhor, não há diferença agora entre livre e escravo no quesito da salvação, entre servos e senhores, entre governantes e governados. Todos agora estão unicamente como parte da igreja do Senhor Jesus. Este é o significado da cruz, o significado espiritual. Aí eu pergunto para vocês, irmãos, vocês acham que os olhos naturais podiam enxergar isso? A cruz era vista como derrota. Tanto que um dos ladrões da cruz disse: se és mesmo filho de Deus, desce daí, salva-te e a nós. Quando ele estava dizendo salva, é porque ele sabia que escapar de uma cruz romana era impossível. Ali estava a derrota aos olhos dos homens, mas aos olhos espirituais estava a vitória da igreja do Senhor. Você crê nessa palavra, meu irmão? Aplaude e bendiga o nome santo de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Então, irmãos, acabamos de ver então, a respeito dessa visão dos olhos naturais e dos olhos espirituais, a cruz. Em primeiro lugar, a cruz é vergonha natural e glória espiritual. Em segundo lugar, a marca física e a marca espiritual. Volta lá no texto de Gálatas que nós estávamos lendo no início. Agora o verso de número 15. O apóstolo diz o seguinte: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. De vez em quando vocês glorificam sozinhos, sem precisar pedir, viu? Olha o que a palavra de Deus diz: pois nem a circuncisão. A palavra está dizendo da marca que é feita na carne, a marca física. Nem a circuncisão é coisa alguma. E ele diz também que nem a incircuncisão, mas o que vale é ser nova criatura. Amém. Vamos ver o que esse texto significa. Primeiro, para a gente entender o que Paulo estava dizendo aqui, nós temos que compreender o que significava a circuncisão para o povo hebreu, para os judeus que compunham a primeira igreja do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 17. Está lá no começo. Gênesis, capítulo 17. O verso de número 11. Olhe bem o que a palavra do Senhor nos diz: circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso? Estão entendendo? Diga amém. Amém. Olhe bem: circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Ou seja, no homem macho seria feita uma marca física. E aí, o Senhor Deus continua dizendo para Abraão: será isso por sinal de aliança entre mim e vós. A circuncisão para o judeu não era qualquer coisa. Não era apenas uma cirurgia. A circuncisão para o judeu era um sinal de aliança com Deus. Aí o apóstolo Paulo vem e diz assim: porque a circuncisão não é coisa alguma. Olha que coisa! Ele afirmar que a circuncisão não era nada, mas se Deus para Abraão disse que a circuncisão era a marca da aliança, Paulo estava precisando explicar isso melhor, não estava?
Então pega a sua Bíblia que nós vamos à explicação. Abra agora lá em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, o apóstolo vai nos explicar isso. Os dois últimos versículos, o verso 28 e o verso 29. Observe bem que a palavra de Deus vai nos instruir e nos ensinar que o valor da circuncisão para se tornar aliança com Deus era um valor que precisava ser visto pela dimensão espiritual e não física. Romanos 2, verso 28 e 29 está escrito assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Já bateu forte aí, né? Ele continua dizendo: porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O judeu batia no peito e se orgulhava de ser judeu, e se orgulhava de ser povo de Deus, nação escolhida de Deus, pela circuncisão. Aí o apóstolo Paulo vai e diz para eles que o valor da circuncisão era muito mais do que na carne, era muito mais do que um sinal físico. O valor era espiritualmente considerado quando a circuncisão era feita no coração. Paulo estava dizendo para ele: não é a pele do prepúcio que liga você a Deus, mas é a pele do pecado envolvida no coração, que uma vez retirada, que significa a verdadeira aliança com Deus. Quando a circuncisão era feita só na carne, ela significava um ritual, uma obediência. Mas a circuncisão feita no coração é aquela espiritual que louva verdadeiramente a Deus. E aí, o apóstolo Paulo diz que o valor da circuncisão é espiritual. Ô, irmãos, e nós temos tantas situações que nos envolvem na igreja, que são situações que precisam ser vistas pelo significado espiritual. Quando nós damos louvores e glorificamos a Deus como acabamos de fazer, isso precisa ter um significado espiritual para nós, que é muito mais do que soltar palavras pela boca. Precisa ter um coração cheio de louvor. Quando nós viemos aqui para a ministração do louvor, e muitas vezes os ministros pedem para se colocar em pé, ou para erguermos as mãos, ou para fecharmos os olhos, isso precisa ter um significado muito mais profundo. Precisa ter um coração inclinado, um coração adorador diante de Deus. Glória a Deus. Quando nós saímos para pregar o Evangelho, e muitas vezes entregamos um folhetinho, isso não pode ser apenas uma tarefa a ser cumprida, mas precisa ser um coração envolvido pela missão de resgate dos eleitos do Senhor. Aleluia. Estão entendendo, irmãos? Nós precisamos abrir os olhos espirituais para compreender o verdadeiro significado do que é ser crente. Precisamos abrir os olhos espirituais para compreendermos o verdadeiro significado do que estamos fazendo aqui hoje. Precisamos abrir os olhos espirituais para compreendermos o valor da nossa semana, o valor do nosso domingo, o valor da comunhão de estarmos juntos uns com os outros. Olhe para o seu irmão agora e diga para ele assim: eu te amo porque Cristo nos fez um. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glorifique ao Senhor, irmão. Aleluia. E aí o apóstolo diz, continua dizendo que no texto de Gálatas que nós lemos, a circuncisão não é nada. Aí o judeu fica assim, preocupado, né? Era o sinal da aliança, agora não é nada. Então quer dizer que o incircunciso é que presta? Aí Paulo diz assim, também a incircuncisão também não é nada. E o que vale então? Ele diz que o que vale é ser nova criatura. Aleluia. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 está escrito: assim pois,
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo, irmãos, nós andamos em novidade de vida. No Senhor, nós recebemos um selo. Este selo, que é o Santo Espírito da promessa, é a novidade agora. Aí eu pergunto para você, irmão, dá uma olhadinha para o seu irmão que está sentado aí perto de você. Tem alguma marca na testa dele aí? Uma marca assim escrito ES, de Espírito Santo? Tem? Não tem. Porque essa marca não é a marca que os olhos podem ver, mas é uma marca espiritual feita pelo Senhor Jesus sobre a vida de todo aquele que crê. Aleluia! Glória a Deus! Isso está escrito para nós em Efésios capítulo 1, verso 13. Eu vi uma página aqui e leio aí, quem também vós, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados pelo Santo Espírito da promessa. O Espírito Santo colocou um selo na vida daquele que nasceu de novo. Você está entendendo? Diga amém, irmão. Amém. Portanto, hoje não é a circuncisão que irá nos marcar como parte da aliança com Deus. Não é uma marca física que irá nos colocar diante do Senhor como filhos do Senhor. Não é o terno e a gravata que nós usamos que nos colocará como filhos privilegiados do Senhor. Não é isso, irmãos. Mas é o selo, a marca espiritual do Espírito de Deus que habita na igreja, que habita no povo de Deus. Ainda em Efésios, capítulo 4, verso 24, a palavra do Senhor nos diz assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos que nos vestir do novo homem, nós temos que amanhã nos vestir de novo, depois de amanhã nós temos que nos vestir de novo do novo homem e nos lembrarmos sempre que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Sabe o que isso significa para nós que estamos aqui, irmão? Que a mídia não pode nos influenciar. O pensamento do mundo não pode nos pressionar a sermos iguais ao mundo. A palavra de Deus em Tiago capítulo 4, verso 4 está escrito: adúlteros e adúlteras. Quem foi que te enganou com essa história de que se você for amigo do mundo, você ainda vai continuar sendo amigo de Deus? Estou dizendo em outras palavras, viu, irmão? Mas Tiago afirma: todo aquele que se constitui amigo do mundo tornou-se inimigo de Deus. Nós nascemos de novo para uma nova vida com significado espiritual. A carne já não pode mais nos dominar. Os pensamentos do mundo já não podem mais exercer pressão contra nós, irmão. E todos os dias nós temos sofrido isso. A mente do mundo anda confusa. A mente das pessoas andam confusas a respeito de quem elas são. Nós temos visto aí a Rede Globo, irmão, frequentemente lançando reportagens a respeito de pessoas que podem facilmente mudar a sua visão sexual ou a sua opção sexual, mesmo se for uma criança. O mundo está confuso, precisando da palavra de Deus, e muitas vezes nós temos crentes confusos. Sabe por quê? Porque o mundo prega uma liberdade falsa. É uma liberdade que oprime, é uma liberdade que prende, e chamam isso de liberdade. Vocês já viram alguém sair na rua aí, com faixa escrito: o orgulho de ser macho? Vamos fazer, Dudu, essa? Eu, o seu, Paulo Jardim, Tiago, Paulinho.
Gabriel, João Francisco, Marcelo, Brian. Consegui, é tão pouco homem, né? Sabinão ali, Mário. Vamos sair na rua com a faixa escrita o orgulho de ser macho? Por quê? O orgulho de ser gay não pode sair na rua? Pode. E se você falar alguma coisa, você vai preso. Mas aposto, irmão, que se a gente botar a faixa de orgulho de ser macho, ó, homofobia. O mundo prega uma liberdade onde só eles são livres para falar, para fazer. Se você disser alguma coisa contrária ao que o mundo pensa, você é mente fechada. Você é tapado, é retrógrado. Ô, irmão, quero dizer para você, irmão, que o mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Se nós queremos permanecer, é fincarmos os nossos pés na palavra de Deus, pois ela é a única verdade que pode libertar o homem da escravidão do pecado. Aleluia. Aleluia. Portanto, irmão, não se deixe influenciar. Minhas irmãs, não se deixem influenciar pelo que você assiste nas novelas. Mulheres que dominam seus maridos, mulheres que traem com facilidade. Maridos, não se deixem levar pelas pressões do mundo. Os ensinamentos que estão na novela de homens sensíveis, homens frescos. Eu ia falar outra coisa, homens frescos, que não têm domínio sobre a sua casa. Eu costumo dizer que aquele desenho da Peppa Pig, aquele papai da Peppa é um frouxo. Se você deixa a sua família assistir aquele negócio, você está ensinando para o seu filho homem que ele pode ser um papai frouxo, e ensinando para a sua filha menina que ela pode crescer e dominar todo mundo. Repreenda os demônios da sua casa, meu irmão. Glória a Deus. Papai frouxo mesmo. A Peppa domina ele, a mãe da Peppa domina ele. É assim que o mundo está. Sabe por quê, irmão? Porque não compreende o valor espiritual. Mas também são naturais. E o homem natural não discerne as coisas espirituais, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Amém. Você é espiritual? Amém. Você é de Deus? Aleluia. Então você precisa abrir os olhos espirituais. Eu preciso abrir os meus olhos espirituais. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque nós somos novas criaturas. E estamos nos revestindo do novo homem dia após dia. Diga assim: eu me revisto do novo homem, dia após dia. Então, em primeiro lugar, no verso número 14, o apóstolo Paulo nos ensinou a respeito da cruz. Em segundo lugar, no verso 15, o apóstolo nos ensinou a respeito do valor da marca física, que era natural, mas a marca espiritual tem um valor ainda maior, ainda mais excelente. Em terceiro e último lugar, nós vamos falar agora no verso 16, sobre a bênção natural e a bênção espiritual. Vamos repetir? A bênção natural e a bênção espiritual. Diga mais uma vez. A bênção natural e a bênção espiritual. No verso 16 do texto de Gálatas, o apóstolo nos diz assim: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra. Que regra é esta? A regra de ser nova criatura. Ele diz: paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Amém. Irmãos, infelizmente, nós temos visto pessoas se aproximarem da igreja e se aproximarem do Evangelho querendo ganhar com isso. Tanto ímpios que saem do mundo querendo ganhar resultados no Evangelho, quanto cristãos que já estão no Evangelho, mas querem lucrar com a mensagem da cruz. E eu não canso, irmãos, de ouvir
ecoar a voz do nosso Senhor que dizia: de graça recebeste, De graça. que mais? De graça dai. As pessoas, em nome de um evangelho que enriquece, diz que Deus quer nos abençoar. Amém. Deus quer? Então que Ele abençoe. O que não posso, irmãos, sou eu provocar a bênção de Deus. Eu tinha uma colega de trabalho que ela dizia assim: as coisas comigo só acontecem se eu chutar a porta, porque as portas para mim não abrem. E eu respondi para ela assim: olha, pois meu esquema é, se a porta está fechada, eu saio fora. Vou para outra. E se ela estiver fechada, eu saio fora de novo e vou para outra. E se a outra estiver fechada, eu pergunto: papai, esse trem de porta fechada é para eu esperar ela abrir ou é para eu procurar a próxima? Ela falou: você é bobo demais. A Bíblia não ensina isso não. Eu falei: ensina. A Bíblia ensina que a porta que Deus abre, homem não fecha. E o que Ele fecha, homem não abre. Amém. Quer ser abençoado, meu irmão? Amém. Não precisa chutar a porta, não. Não precisa arrombar porta nenhuma. Porque o que é de Deus para a sua vida chega no tempo de Deus. Aleluia. Até aquilo que os homens duvidam que possa chegar, Deus é fiel para fazer, se for a promessa dele para nós. Por isso nós não precisamos ficar provocando as bênçãos de Deus, não. E aí, irmão, eu costumo dizer que o diabo, ele usa o nosso discurso de crente depois contra nós mesmos. Aí eu já ouvi muita gente dizer assim: irmão, ó, a palavra oração é o quê? Orar e ação. Vocês concordam com isso? Concordo. É orar e ação mesmo. Só, irmão, que essa ação precisa ser direcionada pela palavra. Ela não pode ser uma ação desembestada, não. Porque senão nós vamos começar a chutar a porta e começar a entrar em lugares que o Senhor não deseja que nós estejamos lá. E aí nós vamos quebrando a cara uma vez, duas vezes, três vezes, e quantas vezes forem necessárias, até que o Senhor nos ensine a esperar, como o salmista disse no Salmo 40. Pode dizer todo mundo. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Clame ao Senhor, é melhor do que chutar forte. Clame ao Senhor, é melhor do que arrombar as portas. Amém, irmão? Amém. Portanto, eu quero dizer para vocês que as bênçãos do Senhor, elas estão à disposição do crente. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Agora entenda o significado. As bênçãos espirituais estão à disposição do crente. Aleluia. Glória. Em Lucas capítulo 16, Jesus contando uma parábola, ele diz o seguinte: já até li esse texto aqui alguns domingos atrás. Se você não é capaz de administrar bem os bens que você recebe nessa vida injusta, quem é que pode lhe confiar os bens eternos? Nós, irmãos, estamos invertendo os valores do significado espiritual e natural. Nós estamos achando que a principal bênção que o Senhor tem para nós são as bênçãos deste mundo. Mas eu afirmo para vocês, irmãos, que não há bênção maior do que passar a eternidade ao lado do nosso Senhor. Aleluia. A vida eterna é muito mais importante do que qualquer coisa que nós possamos garantir nessa terra. Você tem um sonho, meu irmão? Direcione a sua vida e vá. Coloque as suas metas e siga em frente. Mas lembre-se de Provérbios capítulo 16, onde a palavra de Deus nos afirma que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Faça os seus planos, mas dependa de Deus. Pode glorificar mesmo, irmão. Faça os seus planos de estudar, de ir para a faculdade,
mas dependa de Deus. Faça os seus planos de ter o melhor emprego ou um concurso público, mas dependa de Deus. Faça os seus planos de constituir a sua família, mas dependa de Deus. Faça os seus planos de crescer na igreja, mas dependa de Deus. Aleluia. Vocês não glória não, né? Fala de igreja, vocês não glória. Glória a Deus. O texto de Efésios capítulo 1, verso 3 está escrito: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Aleluia. A Bíblia não diz que Ele ainda vai nos abençoar, não. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestes. E o verso 4 ainda completa maravilhosamente, dizendo: e nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Amém. Glória. Aleluia. O Senhor te amou. Amém. E não foi um amorzinho que começou esses dias porque você ficou bonzinho e vir para a igreja, não. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 5, verso 8: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter dado a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo nos amou com um amor eterno e com benignidade Ele nos atraiu. E ao nos atrair, Ele abriu as regiões celestes com as bênçãos espirituais derramadas sobre a sua vida. Fala amém, irmão. Não é possível. E se essas bênçãos espirituais já foram derramadas, eu quero dizer para você, meu irmão, tome posse de todas elas. Não deixe nenhuma bênção espiritual escapar. E assim você terá o seu vazio saciado. Seu vazio de querer ser, de ter uma casa bonita. Seu vazio de querer convidar os amigos e todos os amigos elogiarem o que você tem. O seu vazio de desejar dirigir um carro bonito para que ao passar pela rua as pessoas fiquem te olhando e desejando e cobiçando o que você tem. E depois você com o joelho no chão orando e repreendendo o olho do outro. Aleluia! Para preencher o seu vazio de ser uma pessoa bela, cobiçada e desejada pelo outro. Para depois você também orar, repreendendo o espírito mal olhado, no seu cabelo que começou a cair, você que começou a engordar. Meu Deus, eu era tão bonito, só pode ser inveja. Todos esses vazios dos nossos corações, irmãos, serão saciados quando nós abrirmos os olhos para contemplarmos que as bênçãos que o Senhor deseja para nós são espirituais. Fala amém, irmão. Amém. Aleluias. As bênçãos espirituais que o Senhor nos reveste todos os dias. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 19, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Espere em Deus, mas lembre-se que as promessas de Deus têm valores e significados espirituais muito maiores do que os naturais que nós desfrutamos aqui nesta vida. Amém. Não seja um crente miserável, desejando o mundo enquanto o mundo te rejeita. Não seja um crente miserável, desejando ser abençoado e enriquecido pelo Senhor, quando não há promessas de Deus para isso. Não seja um crente miserável, quando seus olhos estão mais apegados a esta terra e a esta vida, do que a salvação eterna que o Senhor nos concedeu na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Amém. Para nós finalizarmos, nós vamos relembrar aqui os versículos que nós estudamos nessa noite. O mundo pode ter uma visão
do cristão, que não é a visão de Deus. O mundo pode olhar para você e te ver como um fracassado. Que isso? 20 anos e até hoje não tirou a sua carteira? Eu não estou dizendo que o crente tem que passar por dificuldades apenas, estão entendendo? Amém. Mas existem valores que são superiores a isso. Que isso, rapaz? Está com 30 anos, não fez uma faculdade até hoje, não é possível. Ainda pergunta assim, em que mundo você vive? É assim que o mundo fala conosco. O mundo pode ter uma visão de você como cristão, mas o que interessa é como Deus te vê. Aleluia. Você não precisa ter curso superior para ser filho de Deus. Graças a Deus. Você não precisa ter título nem diplomas pregados na parede para ser filho de Deus. Nós só precisamos ser novas criaturas. Aleluia. A cruz para o mundo é escândalo, é vergonha. O seu sofrimento, talvez, para o mundo, é as pessoas dizendo assim, onde está Deus nessa hora? Será que Ele não vê essa dificuldade que você está passando e não te ajuda? Se Deus é dono do ouro da prata, por que você está aí, sem dinheiro para pagar suas contas? O mundo nos aflige com essas perguntas. Mas foi isso que eles disseram também para Jesus na cruz. Mas Jesus triunfou sobre a cruz, triunfou sobre a morte e nos trouxe a vitória. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. O que nós precisamos entender, irmão, é que o que é espiritual é sempre maior e superior ao que é natural. Portanto, nós que somos crentes, firmados em Jesus Cristo, precisamos abrir os nossos olhos e contemplarmos o valor espiritual de tudo que nós temos vivido. Amém. Está passando pela prova, irmão? Cantando glória a Deus? Tá? Entenda o valor espiritual disso. Está passando por dificuldades e aflições? Entenda o valor espiritual disso. Você tem vivido com pessoas que querem colocar em você uma marca física e não uma marca espiritual? Entenda o valor e o significado espiritual de tudo que Deus tem feito na sua vida. E finalmente, irmão, seja abençoado. Glória a Jesus. Amém? Você é abençoado? Amém. Sim, porque a Bíblia diz que o Senhor já nos abençoou. Mas que bênção é essa que você tem para dar? Que bênção é essa que você tem para oferecer? Sabe o que eu dificilmente vejo, irmão? É um desses crentes que buscam enriquecer. Quando eles estão ricos e abastados, eu dificilmente vejo um que enriqueceu e ajuda outros. Mas o Senhor já te abençoou com as bênçãos espirituais. Então levante suas mãos e abençoe agora o seu irmão. Diga para ele, eu te abençoo com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Você recebe ele ou não? Amém. Então aplauda o Senhor por isso. Aleluia.